Fala galera do Aras Concursos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E a gente vai continuar aqui agora falando de gestão organizacional, agora dando ênfase ao planejamento. E a gente vai falar do planejamento estratégico, tático e operacional, beleza? Vamos entender aí e vamos entender também algumas ferramentas que estão dentro desse planejamento. Começando, os tipos de planejamentos aqui são três, né? Os níveis estratégico, que é o nível institucional, genérico, a organização como toda vai ser pensada, e foco em longo prazo. Então, você vai pensar em toda a organização. O planejamento tático, que é o nível intermediário, é um planejamento gerencial, para organizar os setores, é foco no médio prazo, ok? E o planejamento operacional, que é o planejamento de ação, organizando as tarefas do dia a dia, foco em curto prazo. Então, tem esses três tipos de planejamento. Vamos começar falando aqui com o planejamento estratégico e vamos ver algumas ferramentas dentro desse planejamento também. O planejamento estratégico é aquele que é feito pela alta cúpula da empresa. É de longo prazo, é generalista e engloba a organização como um todo. Além disso, é o responsável pela definição dos objetivos e estratégias organizacionais, englobando os direitos da organização. Então, alta cúpula, longo prazo, generalista, organização como um todo. Essas são as palavras-chave quando você pensa no planejamento estratégico, beleza? O planejamento estratégico é nele que tudo se inicia, é a base para os demais. É nele que a alta direção toma decisões importantíssimas para o futuro da empresa, como, por exemplo, a definição da missão, visão, objetivos e valores. Já vamos falar de missão e visão. Ele é amplo, é feito para a empresa como um todo, é elaborado e coordenado pela alta administração, usando a habilidade conceitual. Também vamos falar das habilidades. É de longo prazo, acima de 2 anos, voltado para o ambiente externo, para as ameaças e oportunidades. O interno, quem toma conta é o nível intermediário e operacional. Então, o estratégico vai pensar no ambiente externo. Define-se a visão, missão, objetivos, estratégias e valores. Antes da sua análise ou sua elaboração, faz-se a análise ambiental, que é SWOT, que a gente vai ver também. Então, o planejamento estratégico, você tem que pensar nisso, é algo amplo, algo desenvolvido pela alta cúpula, é de longo prazo, beleza? Muito bem, então vamos lá. Duas coisas que são decididas no planejamento estratégico é a visão e a missão. A visão é a imagem que o empreendedor tem a respeito do futuro do seu negócio. Visão, ele vai ver lá na frente. É o que ele pretende que o seu negócio seja dentro de um certo horizonte de tempo. Então, daqui a 10 anos, eu quero ser o maior revendedor de carro do Brasil. É uma visão, ok? A visão da Fiat é desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e sustentabilidade do negócio. Essa é a visão, é como a Fiat se vê no futuro, ou se via, né? Não sei se já está esse objetivo aí foi alcançado. Já a missão da empresa está voltada para a definição do negócio e do cliente, a fim de saber o que fazer, produto e serviço, como fazer, tecnologia utilizada e para quem fazer o mercado. A missão é o compromisso da empresa com seus clientes, fornecedores e funcionários. Basicamente, a razão ou a missão é a razão de existência da empresa. Por que que a empresa existe? Ok? Por que que ela existe? A missão do Google é organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Então, essa é a missão tá, do Google aí. Então, veja que a visão é algo, é como a empresa se vê no futuro. E a missão é a razão da existência da empresa. Por que que o Google existe? Para organizar as informações do mundo, torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Beleza? Então, essa é a diferença entre visão e missão. Antes de fazer o planejamento estratégico,
existe a análise SWOT, a base da estratégia. A análise SWOT é uma ferramenta mais cobrada, uma das ferramentas mais cobradas em concurso público. Se ela não for a mais cobrada, ela está ali. Muitas vezes a questão fala em diagnóstico empresarial ou análise ambiental, relacionando com a estratégia da empresa, referindo-se à famosa SWOT, ok? Essa análise ela é muito importante e cai em todo concurso. Não cai não, despenca. Olha aí o que é que a análise SWOT faz. Ela analisa um ambiente interno, ok? Análise do ambiente interno. O ambiente interno é controlável pela organização, podendo esta buscar uma melhor gestão, potencializando e mantendo suas forças e reduzindo suas fraquezas. O ambiente interno são as forças e as fraquezas. Olha o S e olha o W, ó, ok? Forças e fraquezas. As forças são os pontos fortes da empresa, que geram vantagem competitiva sobre outras empresas. Exemplo, os recursos humanos qualificados, o bom ponto de localização. Então, são as forças, os pontos fortes. As fraquezas, que é o outro F aqui, as fraquezas são os pontos fracos da empresa, que geram desvantagens perante os concorrentes. Alto custo de produção, baixa qualificação técnica dos recursos humanos, são exemplos de fraquezas. Então, veja, no ambiente interno, nós temos as forças e as fraquezas. Essas forças e fraquezas são controláveis pela organização. A organização consegue controlar o ambiente interno. Já o ambiente externo, nós temos oportunidade e ameaça. Veja que aqui temos, ó, é SWOT, né? Temos o S, o W, agora oportunidades e ameaça. É em inglês, né? O ambiente externo, qual? O ambiente externo não é controlável pela organização, mas isso não significa dizer que ela não o influencia. Que, como sistemas abertos, as organizações interagem com o ambiente externo, influenciando e sendo influenciado por ele. O que vai variar é a capacidade da organização de influenciar o ambiente externo. Então, veja, o ambiente externo não é controlável pela organização, ok? O interno é, o externo não. Não dá para você controlar algo que está lá fora. Mas ela interage, ela influencia o ambiente externo, ela é influenciada pelo ambiente externo. E no ambiente externo nós temos oportunidades e ameaças. As oportunidades representam possibilidades de atuação na empresa no sentido de se obter alguma vantagem. Mudou alguma coisa. Por exemplo, a falência de um concorrente. O concorrente faliu. Eu posso ver alguma oportunidade ali. Eu vou comprar o ponto dele, por exemplo. Entrada de novos potenciais consumidores no mercado. Também é uma oportunidade. E uma ameaça são as variáveis que representam riscos para a empresa e com as quais ela precisa se preocupar. Por exemplo, nova regulamentação governamental, legislação, que pode aumentar o custo de produção de um determinado produto, instabilidade no cenário político. Por exemplo, agora, com essa instabilidade política do Brasil, o dólar vai, sobe, o dólar desce, sobe. Então, essa instabilidade pode ser uma ameaça para a empresa. Entrada de novo produto ou serviço no mercado para concorrer com o seu. Inovação. Aqui tem a inovação e diferença de qualidade acentuada em relação aos da organização. Então, novos produtos com novas qualidades, com uma qualidade maior do que o seu, pode influenciar aí, ser uma ameaça. Uma ameaça pode se transformar em uma oportunidade. Ok? Então, tem que analisar isso bem na questão. Mas o que você tem que lembrar? Análise SWOT. SWOT. A análise SWOT, ela é composta de 4 coisas: forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, ok? Aí, você vai lembrar que forças e fraquezas são no ambiente interno, que é controlável pela organização, e oportunidades e ameaças fazem parte do ambiente externo, que não é controlável pela administração. Mas a administração pode ser influenciada pelo ambiente externo e pode também influenciar o ambiente externo, mas ela não consegue controlar, beleza? Então, é assim, olha o desenho aí. Ambiente interno, forças e fraquezas.
ambiente externo, oportunidades e ameaças. Beleza? Balanced Scorecard. Isso aqui é uma ferramenta que ajuda as organizações a medir as perspectivas, que tinha uma dificuldade antes que só dava para analisar a perspectiva financeira. E aí foi desenvolvida essa ferramenta. Disputando aí o primeiro lugar nas questões mais cobradas no concurso, com a análise SWOT, temos o Balanced Scorecard, BSC. Ele surge em um momento em que as organizações possuíam apenas instrumentos para medir suas perspectivas financeiras. Então, a única coisa que media era lucro, perspectiva financeira. E aí as organizações precisavam de algo para medir outras coisas. Então, ele busca sanar essa limitação, inovando ao trazer a possibilidade de se medir e acompanhar outras perspectivas, fazendo com que as organizações se fortalecessem e dispusessem de mais subsídios para gerência estratégica mais aprimorada. Então, as organizações precisavam de mais informações, de mais perspectivas, não só a financeira, para que pudesse fazer uma gestão estratégica melhor, beleza? Cabe ressaltar que a perspectiva clássica da Balance Scorecard foram pensadas buscando contemplar as organizações de forma generalizada, o que não impede as organizações de adaptarem as suas realidades. Mas como é isso? Vamos ver. Além da perspectiva financeira, isso aqui cai bastante em prova, além da perspectiva financeira, o BSC, ele também tem a perspectiva do cliente, a perspectiva do processo interno e a perspectiva do aprendizado e do crescimento. Então, tem que lembrar dessas 4 perspectivas. O BSC, ele vai possibilitar aí uma análise melhor além da perspectiva financeira, dessas outras 3 perspectivas. Então, são 4. Perspectiva financeira, analisa o negócio do ponto de vista financeiro, ok? Através de índice de lucratividade, receita líquida, dentre outros. Então, vai pensar em lucro e receita, quanto está gastando. Fornece informações para os acionistas, avalia os resultados da gestão financeira. A perspectiva do cliente, ela analisa os indicadores como a satisfação dos clientes, retenção de clientes, lucro por cliente, participação no mercado. Para isso, deve-se atentar para as reais necessidades dos clientes e como satisfazê-las. Então, veja que é outra perspectiva. A perspectiva dos processos internos é uma outra perspectiva. Como os processos internos são, o que realmente cria um valor para o cliente. Deve-se estabelecer indicadores tais como qualidade, produtividade, inovação, dentre outros, que permitem avaliar de forma aprofundada a eficiência e eficácia desses processos, sempre pensando na melhoria e otimização deles. Então, perspectiva dos processos internos é pensar em como está sendo feito as coisas dentro da organização, os processos internos, e tentar melhorar sempre esses processos. E a perspectiva do aprendizado e do crescimento analisa de forma preponderante a capacidade da organização de responder a demandas novas e diferentes, aprendendo com as ações passadas e utilizando esse aprendizado para novos desafios. Impacta diretamente na cultura e clima organizacional, tendo como base as pessoas da organização, que são quem efetivamente incorporam o aprendizado da empresa. Então, no caso da perspectiva do aprendizado e crescimento, o que é que ela vai analisar? Como a organização ela reage às novas demandas, a coisas diferentes, utiliza o conhecimento das ações passadas para resolver novos desafios. Então, isso é aprendizado e crescimento. Então, você tem que lembrar desses 4 pontos aí, essas 4 perspectivas do BSC: financeira, cliente, processos internos e do aprendizado e crescimento. E as questões, geralmente, elas trazem um exemplo. Por exemplo, pode dizer assim: a empresa
O nível de satisfação dos clientes da empresa está baixo. Qual perspectiva precisa ser melhorada? Perspectiva dos clientes, ok? Aí, o processo, quando estou falando assim de modo geral, mas, por exemplo, a execução do trabalho está sendo muito demorado. Qual perspectiva pode ser melhorada? Perspectiva dos processos internos, entendeu? Então, tem que lembrar dessas 4 perspectivas para responder as questões. Matriz Gucci é uma outra ferramenta muito cobrada aí. Trata-se de uma ferramenta de gestão que consiste em analisar problemas conforme 3 variáveis, cujas iniciais geram a sigla da ferramenta: gravidade, urgência e tendência. A gravidade ela está variável, ou esta variável tem como objetivo analisar os possíveis e prováveis impactos que determinado problema trará, buscando identificar o quão profundo e custoso será esse problema. Então, veja, gravidade vai pensar nos impactos que o problema trará. Urgência é o fator temporal que envolve o problema. Serve para identificar se o problema deve ser resolvido imediatamente ou se pode aguardar um determinado período. E tendência trata-se da variável que identifica a tendência do crescimento e aprofundamento do problema. O problema pode se agravar com o tempo, ou a tendência é se manter estável, ou até mesmo regredir. Caso possa se agravar, quão rapidamente irá se agravar. Então, você pensando nessas perspectivas aí, nessas 3 situações, gravidade, urgência e tendência, aí você vai atribuir notas para cada problema identificado, atribuir-se uma nota de 1 a 5 em cada uma das variáveis, multiplicando-se as notas. E o problema que tiver o maior número deve ser priorizado. Por exemplo, eu vou analisar aqui. Um problema teve gravidade 5, urgência 1 e tendência 2. Aí só multiplicar 5 vezes 1 vezes 2, deu 10. Outro problema teve gravidade 2, urgência 3 e tendência 5. Quando eu multiplico tudo, dá 30. Então, o problema que tem que ser resolvido primeiro é o segundo. Por quê? Porque o segundo teve uma matriz Guth maior, beleza? Note que apesar do primeiro problema apresentar maior gravidade, na combinação das variáveis, o segundo problema terá prioridade em relação ao primeiro, na sua resolução. Essa é a análise Guth, beleza? As contribuições de Michael Porter para a estratégia organizacional. Ele é um dos maiores especialistas no assunto, também pode cair alguma coisa. Ele destacou-se com seu livro Estratégia Competitiva e deixou grandes contribuições para os estudos da administração. Um dos maiores legados do autor é o conceito de 5 forças competitivas. Trata-se de fatores que afetam a estratégia da organização, conforme se segue: ameaça de produtos substitutos, ameaça de novos entrantes, poder de negociação do cliente, poder de negociação dos fornecedores e rivalidade entre os concorrentes. Então, são aí as 5 forças competitivas que Michael Porter ele fez, deixou aí no seu livro Estratégia Competitiva. Produtos substitutos. Quando a organização possui produtos que facilmente podem ser substituídos, isso se torna um problema. Nesse sentido, as organizações buscam cada vez agregar valores únicos aos seus produtos. Então, você tem lá um produto, qualquer um pode vender, pode substituir, não tem nada de especial, então é uma ameaça. A ameaça de novos entrantes são os novos produtos que ingressam no mercado e o seu pode ficar ultrapassado. Poder de negociação do cliente representa o grau de influência que os clientes podem exercer sobre a organização, notadamente quando os clientes são poucos ou detêm grande fatia das vendas da organização. Então, se você tem pouco cliente, ele que vai mandar, ele que vai influenciar demais na organização. E isso é um problema. O poder de negociação dos fornecedores representa o grau de influência que os fornecedores exercem sobre a empresa, notadamente quando possui exclusividade no fornecimento de determinado insumo. E é um problema, porque se você tem um insumo que é exclusivo de um fornecedor, ele vai botar o preço, ele vai também
Se ele deixar de fornecer, você ficar na mão, então é um problema. Rivalidade entre os concorrentes. Quanto mais empresas disputarem o mesmo mercado, maior será a rivalidade, o que poderá acarretar em redução na lucratividade da empresa. Então, também é um problema. Diante dessas 5 forças competitivas, Porter estabeleceu 3 estratégias genéricas para organizações trabalhares. Diferenciação visa passar para o cliente a percepção de que ele está adquirindo ou tendo contato com algo único, diferente de tudo aquilo que o mercado pode oferecer. Então, você vai fazer o jeito ali dele, o cliente entender que aquilo que você está vendendo é importante, é único, outra empresa não vai ter. Foco, enfoque o nicho consiste no fato da organização focar em um determinado nicho do mercado e se dedicar a atendê-lo. Ou seja, você vai ter foco, vai pensar ali em um nicho só, para não ficar com o foco espalhado, atirando para todo que é lado, e isso não vai te especializar. E liderança em custos está relacionado com a eficiência na utilização dos recursos, reduzindo assim os custos. Beleza? Então, a contribuição de Porter é muito importante, porque ele traz aí as 5 forças competitivas e traz também 3 estratégias genéricas para lidar com essas situações esses problemas que a organização pode ter. E por último, a ferramenta 5W2H. Essa ferramenta é um conjunto de questões utilizado para compor planos de ação de maneira rápida e eficiente. Seu principal propósito é a definição de tarefas eficazes e seu acompanhamento de maneira visual, ágil e simples. Formada por uma combinação entre letras e números, essa sigla pode gerar confusão, mas se refere às iniciais das perguntas que ajudam a solucionar demandas. Essas iniciais são em inglês. Então, 5W são 5 perguntas em inglês e 2H, 2 perguntas em inglês. Olha elas aqui, ó. Eu não vou falar inglês não, porque eu me atrapalho. Só que as letras foram emprestadas do inglês, conforme mostrado. Então, o que fazer, por que precisa ser realizado, quem deve fazer, onde será implantado e quando deve ser feito. Veja que aqui tem 5W, ok? Como será conduzido e quanto custará o projeto? 2H. Então, é você fazer esse conjunto de perguntas para traçar aí um plano de ação, beleza? 5W2H. E agora, falando do planejamento tático, o planejamento estratégico ele dá mais trabalho, ele tem muito mais informação. O tático é elaborado ou coordenado pelo médio escalão, que é a área do meio, a área intermediária, tem médio prazo, de 1 a 2 anos, voltado para o ambiente interno, lembra? Os pontos fracos e pontos fortes da SWOT. Define metas e recursos, tem foco na equipe, no setor, na unidade, na área filial, e transforma o planejamento estratégico em linguagem entendida pela base. Então, o planejamento tático vai transformar o planejamento estratégico em algo que vai ser entendido pelo planejamento, pelas pessoas que trabalham no operacional. O planejamento operacional, ele é elaborado ou coordenado pelo baixo escalão, é a área operacional, ou seja, o trabalho diário ali. É de curto prazo, também voltado para o ambiente interno, que são os pontos fracos e pontos fortes do SWOT. Planeja a execução, tem uma habilidade técnica, já vamos falar dessas habilidades. Define método de trabalho, os processos, atividade e tarefa, coisa do dia a dia. Tem um foco no funcionário, ok? Aqui, no planejamento estratégico, é alta cúpula. Planejamento operacional são os gerentes ali, os coordenadores, e o planejamento tático são os gerentes, os coordenadores, e o planejamento operacional tem foco no funcionário lá, na linha mesmo, onde vai ser executado o trabalho. E aqui nós temos 3 habilidades do administrador. Essas habilidades elas podem ser técnicas, humanas e habilidades conceituais. O administrador pode ter as 3, mas para cada nível é preciso que uma seja mais apurada. Por exemplo, a habilidade técnica consiste no conjunto de conhecimentos técnicos que o administrador dispõe e que o torna especialista em determinada área.
Por exemplo, o diretor lá da empresa, ele não precisa saber como é que faz as peças lá. Ele não precisa ter habilidade técnica, ok? Podem ter sido adquiridas por meio de suas experiências práticas, bem como através da formação acadêmica, treinamentos, cursos específicos com foco em determinado segmento de atuação. Então, a habilidade técnica, ela está mais voltada ao segmento operacional, à linha de frente. As habilidades humanas está mais relacionada ao conhecimento, ao segmento tático, que é a capacidade de se relacionar bem com as pessoas. É considerada a principal habilidade para o administrador. As habilidades humanas ajudam na liderança, na comunicação e na motivação. Já as habilidades conceituais, elas se referem à capacidade do administrador de ver a empresa como um todo, os setores se interagindo em prol do objetivo maior, conhecido também como a visão sistêmica ou intelectual, já que a visão de todo está na cabeça. É a capacidade de analisar as situações, diagnosticar o momento da empresa e o mercado, e identificar oportunidades e as ameaças, especialmente de tomar as melhores decisões para a organização. Então, veja, esse conhecimento conceitual é primordial para a alta cúpula, que vai tomar essas decisões a longo prazo. Então, temos aqui os níveis, ó. O nível institucional, o nível intermediário, que é o nível tático, e o nível operacional, ok? Quem tem que ter mais habilidade conceitual é justamente o nível institucional, ou o nível estratégico, a alta cúpula, a alta direção. Quem tem que ter mais habilidades humanas, que vai lidar ali com as pessoas diretamente, o nível intermediário, a gerência. E quem tem que ter a alta habilidade técnica, o manuseio de coisas físicas, a supervisão, a parte ali do conhecimento e operacional, do nível operacional. Não quer dizer que os outros não sejam necessários, mas, por exemplo, a alta direção, ela precisa da habilidade conceitual, precisa de um pouco de habilidade também humana, mas o principal são as habilidades conceituais, que é a capacidade de ver a empresa como um todo. As habilidades humanas, elas têm a ver aí com o nível intermediário, o nível tático, que é a principal habilidade que ele pode ter. E o nível operacional, as habilidades técnicas, o exercício do trabalho, a execução das operações. Beleza? Então, próxima aula, teremos aí um simulado com essas questões, ou com esse assunto. Valeu!